Olá, na aula de hoje nós vamos fazer a correção de uma redação sobre o tema A Crise da Violência no Brasil. Na nossa última videoaula trabalhamos este tema e a banca pediu que o candidato abordasse obrigatoriamente os seguintes aspectos: as causas da violência desenfreada no Brasil, as consequências da violência e o papel do policial no combate à violência. Dessa forma, a banca já lhe deu os três argumentos que você precisa desenvolver. E dessa forma, se ela lhe deu três argumentos, ela já lhe pediu três parágrafos de desenvolvimento, que somados a um parágrafo de introdução e outro de conclusão, o seu texto deve ter 5 parágrafos. Na correção, nós vamos ter 30 pontos distribuídos para a correção formal, abordando ali a ortografia, acentuação, propriedade vocabular no valor de 10 pontos. Vamos observar se o candidato ou a candidata escreve, né, prima pela correção ortográfica, se acentua ou devidamente as palavras, e se usa os vocábulos, usa as palavras que estão relacionadas com o tema, dando mais impacto ao assunto. 10 pontos também para morfossintaxe, ou seja, se respeita, se sabe fazer as concordâncias verbal e nominal, se respeita as normas de regência, verbal e nominal também, e daí do caso de regência, nasce o caso da crase, se sabe utilizar bem o acento grave, a hora que sim, a hora que não utilize, e 10 pontos para a pontuação e elementos de coesão. Ou seja, vamos observar o domínio que o candidato tem da morfossintaxe, que o leva a pontuar corretamente os seus períodos e o domínio que ele tenha também dos elementos de coesão para fazer uma conexão entre períodos, entre parágrafos, para que as ideias ficam bem ligadas umas às outras, dando mais sentido ao texto. E 20 pontos são para a correção do conteúdo, sendo 10 pontos para avaliar se o candidato desenvolveu o mesmo tema com inteligência, com conhecimento, mostrando que domina aquele assunto, se respeitou a tipologia, que no caso é a dissertativa argumentativa, e se fez isso no desenvolvimento do seu texto com coerência, com lógica. E 10 pontos para a seleção de argumentos, quer dizer, ele quer defender uma ideia, se ele sabe realmente colocar ali argumentos que convencem o examinador do que ele está falando, se ele sabe construir essa argumentação, totalizando 20 pontos nessa parte, e então os 30 da correção formal, mais os 20 do conteúdo, a prova vale 50 pontos. E ao final da correção da redação, veremos como vamos avaliá-la. Aí está a redação, e logo no seu aspecto visual, nós observamos que tem uma boa aparência. A letra é legível, não há rasuras, a pessoa respeitou tanto a margem esquerda como a direita, ou seja, não as ultrapassou nem deixou de atingi-las, não deixou buracos, por exemplo, não, faltando às vezes um espaço, né, grande para terminar ali a linha, a pessoa deixa em branco, que pode ser por dois motivos, ou porque às vezes é uma palavra que ela sabe que tem que dividir, ela não tem muita segurança na divisão de sílabas, então ela já escreve a palavra inteira do outro lado para não arriscar errar na divisão de sílabas. Ou também é porque a pessoa está com pouco repertório e aí já vai deixando uma parte sem escrever para poder já começar outra linha para ver se preenche logo o seu mínimo de 20 linhas, né? Aí, na dúvida, quando esse espaço é muito grande, que chama a atenção, ele também é descontado na apresentação visual, nessa organização do texto do candidato, mas neste aqui não há necessidade desse desconto. O tamanho do parágrafo, por exemplo, a distância que você deve deixar da margem esquerda para iniciar o parágrafo, é mais ou menos de
2 a 3 centímetros, 2,5, 3 centímetros, e dá para ver que está respeitado isso, e os parágrafos têm que se manter alinhados, e nós percebemos que o último ficou um pouco menor, mas nada que mereça penalização, certo? Observamos também que aqui nós temos 2, 3, 4 parágrafos, e combinamos no slide anterior que a redação precisa ter 5, então já tem um quesito aqui de deslize, certo? Agora, vamos ler o primeiro parágrafo para que nós possamos fazer um apanhado aqui da capacidade que a pessoa teve para fazer a sua introdução. É notório que a violência no Brasil vem crescendo desordenadamente. Percebo que a pessoa fez a contextualização do tema. Muito bem. Isso se deve a diversos fatores, entre eles as diferenças sociais, a falta de estrutura familiar, a precariedade na saúde, no emprego, na educação, entre outros. Com isso, aumenta-se cada vez mais o índice da violência no país. Bom, terminou mais um período, o segundo período desse parágrafo, formando assim uma sociedade violenta e com consequências que muitas das vezes são irreparáveis. 3 períodos dentro do parágrafo, isso é muito bom, mas nós vamos observar alguns detalhes que, embora o tema seja a crise da violência no Brasil, não é necessário que você fique repetindo, né, tantas vezes aquele assunto. No mesmo parágrafo, basta que você o aborde uma vez, principalmente na introdução, que é o local da redação, que você tem que ser bastante objetivo, é só para apresentar o seu texto. Então, sigamos essas orientações. É abordar o tema, contextualizar o tema, para mostrar para quem está lendo o seu texto de que é que você está falando nele. Então, ótimo, você fez isso no primeiro período. Depois, quando você começa o segundo período falando isso se deve, então eu sei que esse isso está retomando a ideia anterior, que é do crescimento da violência. Então, quer dizer que esse crescimento da violência já foi abordado de novo nesse pronome que nós chamamos de demonstrativo anafórico, porque ele faz referência ao que já foi dito. E quando você termina esse período, você torna a dizer, com isso aumenta-se cada vez mais o índice de violência no país. Então, de novo, está repetindo a mesma ideia de crescimento da violência, certo? E olha que aqui, formando assim uma sociedade violenta, então realmente fez teimou bastante na repetição desse assunto, certo? Agora, voltemos aos detalhes. Aqui, quando você, na primeira linha, quando você colocou esta vírgula, então aí vamos enumerar, você já cometeu o primeiro deslize, porque quando você diz é notório, se você fala só é notório, é uma oração, porque tem o verbo, mas ela não tem sentido. A pessoa vai perguntar o que é notório. Você continua, que a violência no Brasil vem crescendo, então você deu sentido, você completou o sentido dessa primeira oração. Então você, ó, grave isso aí, grave. Você não separa por vírgulas 2 orações em que uma complete o sentido da outra, certo? Então, grava essa primeira regra aí. Então, aqui não pode ter essa vírgula. Isso se deve a diversos fatores. Aí nós vamos ter o nosso segundo errinho, nosso segundo deslize, porque você utilizou acento grave antes de uma palavra masculina, isso não pode acontecer. Mesmo que esta palavra estivesse no feminino, a crase não poderia ocorrer, porque há no singular mais palavra no plural, como diz o ditado, crase nem a pau, certo? Então, mais esta observação. Está aqui para que você grave o que você não pode, o que fez ali e que não pode ser feito. Na sequência, nós vamos sinalizar como terceiro erro aquela repetição de ideias. Você poderia ter enxugado mais essa introdução, só eliminando a repetição de ideias, porque não vai ter prejuízo nenhum de informação, porque
Ele ficou um pouco maior, não estou reclamando do tamanho dele, mas estou dizendo que o tamanho dele não é só porque você pôs informação, é porque você repetiu a mesma várias vezes, sem necessidade, certo? Então, a repetição não é, nem sempre, às vezes a repetição é ótima, porque ela às vezes é estilosa, ela é para poder realçar, enfatizar o assunto que você está discutindo, mas muitas vezes ela só representa descuido de quem está escrevendo, certo? Depois, se você vai manter esse período, esse segundo período, do jeito que está aí, repara que quando você termina dizendo que aumenta-se cada vez mais o índice da violência no país. Ponto. Formando assim uma sociedade, se é ponto, você começa uma outra ideia aqui. E dessa forma, dá para ver que aumenta o índice de violência no país, formando assim uma sociedade violenta. Então, é a continuidade desta ideia. Então, essas duas ideias estão conectadas, elas devem ficar no mesmo período. Se você, do jeito que você escreveu aqui, se você quer fazer em períodos diferentes, tudo bem, mas aí você deve reestruturar esse início aqui. Em vez de formando assim uma sociedade violenta, você poderia dizer, por exemplo, forma-se assim, né, forma-se assim uma sociedade violenta e com consequências que muitas das vezes, não, tem um momento que a gente vai dizer muitas das vezes, por exemplo, em muitas das vezes que você veio aqui, mal falou comigo, aí está corretíssimo muitas das vezes, mas aqui basta muitas vezes, certo? Muitas vezes. Então, ótimo. Vamos numerar aqui a nossa quarta observação, que é a do não usar a vírgula aqui, porque as ideias estão conectadas, a menos que você queira fazer aquela sugestão que eu coloquei, certo? E depois o errinho do irreparáveis, né? Que está aqui, ó, um errinho de ortografia, certo? Os irreparáveis. E vamos para o segundo parágrafo. Bom, não se esqueça disso aqui, porque eu esqueci de deixar registrado, viu? Muitas vezes, viu? Bom, passando para o segundo parágrafo. O pouco investimento em direitos básicos, então, quer dizer que o segundo parágrafo é aquele que tem que abordar as causas desse tema, que é a crise da violência. E o candidato ou a candidata começou assim, ó, o pouco investimento em direitos básicos que o indivíduo tem como emprego, saúde, educação e vários outros dificulta bastante o desenvolvimento dele. Bom, terminou o primeiro período. Vamos ao primeiro fator erro aqui. Olha só, o pouco investimento em direitos básicos que o indivíduo tem, você finaliza uma ideia aqui, que o indivíduo tem, então precisa de uma vírgula aqui, como emprego, saúde, educação e vários outros, dificulta, então o pouco investimento que o indivíduo tem dificulta. Repara que essa ideia de tem passa diretamente para cá depois, dificulta a continuidade aqui. Então, esse como emprego, saúde, educação e vários outros são exemplos. Isso aqui é um exemplo dos direitos básicos que você quer dizer que o indivíduo tem. Então, esses exemplos se intercalaram entre essa informação de que o pouco investimento que, né, nesses direitos que o indivíduo tem dificulta bastante o desenvolvimento dele. Então, você tem que intercalar, você tem que colocar a vírgula antes, quando você vai começar a intercalação, e vírgula depois, quando você termina essa intercalação, certo? Dessa forma, nós vamos assinalar aqui o nosso quinto erro aqui nessa parte, né, aqui da intercalação, mais uma aqui, que quando você vai citar os exemplos, então aqui você não põe pontuação nenhuma, por exemplo, como emprego, vírgula, saúde, certo? E, então, aqui, ó, são 3 observações nesta sequência. Anote aí, ó. A primeira, que é a vírgula depois do tem,
que você precisa separar essa ideia anterior, né, da palavra que anuncia uma exemplificação, então, que essa palavra está anunciando que você vai citar exemplos. Então, precisa dessa vírgula. Depois, retirar esta daqui, que não pode, e a sétima, que é você colocar a outra aqui, que fechou a intercalação, certinho? Isso, bom, aqui é só uma observação que eu vou fazer. Você poderia, o candidato poderia ter feito assim, ó, dificulta bastante o desenvolvimento dele. Tudo bem, está perfeitamente compreensível. Só que ficaria um pouco mais leve, um pouco mais agradável aos ouvidos se você dissesse assim, ó, dificulta bastante o seu desenvolvimento. O valor é o mesmo, desenvolvimento dele, o seu desenvolvimento, mas soa bem melhor para os ouvidos, certo? O seu desenvolvimento. Isso, sem dúvidas, olha, sem dúvida é uma locução que você vai usar no singular, certo? Então, anota aí, sem dúvidas, né? Você vai colocar como oitavo deslize, porque essa locução é no singular. Isso, sem dúvida, que você poderia ter dito também isso, certamente, isso, de certo, certo? Mas tudo bem, sem dúvida, não tem problema, só estou falando de outras opções que você poderia usar aí. É um dos principais fatores que leva ao aumento dos índices de crimes violentos. Então, isso, eu sei muito bem o que esse isso está fazendo. Ele está retomando essa ideia de pouco investimento em direitos básicos. Então, isso vai ser um dos fatores que leva ao aumento dos índices de crimes violentos. Agora, pois gera falta, do jeito que você começou aqui, ó, pois gera, é aquele mesmo comentário que nós fizemos aqui no número 4, ó. As ideias estão concatenadas, elas fazem parte do mesmo segmento, então você deveria ter colocado apenas vírgula aqui e letra minúscula. Então, assim eu vou sinalizar aqui como o nono deslize, certo? E anotando ali do lado que essa conjunção, né, traz a ideia de causa, está anotado aqui, e ela completa a ideia anterior. Dessa forma, tem que ficar no mesmo período. Se você, agora eu vou dar a sugestão, se você quiser manter o ponto aqui para que você faça aqueles 3 períodos que nós estamos sempre treinando em sala de aula, fazer, né? Pode ser só 2 no parágrafo, mas 3 é um número ideal, certo? 3 períodos. Se você quer manter os 3 períodos, então reelabore esse início, certo? Então, pois gera falta, o que que gera falta? Esta omissão dos direitos básicos, né? Então, você pode dizer aqui no caso, pondo a vírgula e letra minúscula, ou que se quiser manter o ponto final e fazer outro período, você pode dizer essa omissão nos direitos do cidadão gera falta de oportunidades para as classes menos favorecidas. Então, só de você falar que essa omissão gera falta de oportunidades, você pode começar normalmente que não vê que tem que fazer parte do mesmo período, não vai ter que fazer parte, vai ser outro período mesmo. Mas do jeito que está elaborado aqui, eles precisam fazer parte do mesmo período, então é só vírgula e letra minúscula, ok? Passando para o terceiro parágrafo, diz aqui que vamos observar que a pessoa começou, estou vendo que ela sentiu que a letra não ia ser maiúscula, ou seja, já até discutimos isso em sala de aula, o formato é da letra maiúscula, mas a altura dela não era de maiúscula. Essa pessoa se lembrou disso e reescreveu à frente, só taxou aqui a letra, então isso aqui não é desconto, tá perfeito, viu? Vamos embora. Nesse contexto, muito bem empregado aqui, nesse anafórico, ótimo. Só que quando você coloca um conector iniciando o parágrafo ou período, você precisa colocar vírgula nele. Então, aí vai ser a nossa 10ª observação. Nesse contexto, vírgula, surgem várias consequências, vamos anotar aqui a 10ª, né, para poder você estudar essas observações. Nesse contexto, surgem várias consequências à baixa qualidade de vida dos cidadãos. Então, espera aí.
Eu estou vendo que vai falar das consequências perfeitamente como a banca quer que você faça nesse parágrafo. Mas espera aí, surgem várias consequências à baixa qualidade de vida dos cidadãos. Eu estou querendo acreditar que a pessoa quer dizer que há várias consequências e entre essas consequências a baixa qualidade de vida dos cidadãos. Então, faltou aqui umas palavrinhas, né? Faltaram as palavrinhas aí. Então, nós vamos colocar, por exemplo, entre elas, e aí no caso tem que ter a vírgula aqui, certo? Entre elas, a baixa qualidade de vida dos cidadãos. Aí o parágrafo fica mais, como diz assim, mais agradável, né? Então anuncia-se o exemplo quando vai citá-lo. Então, você vai citar o exemplo que, um dos exemplos, que é a baixa qualidade de vida dos cidadãos para consequência da violência, então, entre elas, porque você não vai relacionar todas as consequências, certo? Isso é refletido, perfeito, ao anafórico aí, isso é refletido no sentimento de insegurança que é observado no olhar daqueles que são menos assistidos. Então, isso quer dizer, essa baixa qualidade de vida, a gente vê no olhar dos menos assistidos. Bem colocado. Diante disso, olha, lá vem o então veja bem o que está acontecendo aqui. Diante disso, temos as autoridades policiais. Vai falar do papel do policial aqui. E nós já havíamos combinado que isso deveria ser em outro parágrafo, então vai constituir aqui a nossa 12ª observação. Essa parte deveria estar, né, em novo parágrafo, que é um novo aspecto a ser discutido no seu texto, ok? Então, aqui houve mais uma penalidade. E quando você, então, reescrevê-lo, começando outro parágrafo, você já sabe que aqui precisa da vírgula, porque é o conector abrindo o parágrafo. Conector abrindo o parágrafo, o período precisa da vírgula, certo? Então, e isso nós já falamos aqui no número 10, então só relacionei aqui o número 10 agora, ok? Para você se lembrar desta vírgula. Diante disso, temos as autoridades policiais que é encarregada de manter, veja bem, quem é encarregada de manter a ordem pública? No contexto aqui, você está dizendo que são as autoridades policiais, no plural. Então, o verbo desse sujeito também tem que estar no plural. Olha, que é encarregada de manter a ordem pública. Então, aí vamos para mais uma observação, mas antes de anotar esta, eu vejo que na sequência, ó, porém nem sempre consegue exercer seu papel. Quem não consegue é referência, de novo, a autoridades policiais. Então, aqui também tem que ser plural. Então, este é e este consegue, que devem ir para o plural, vão ficar na observação 13ª, certo? Ou seja, qual é ela? Está aí. Autoridades é o sujeito no plural. Então, são encarregadas, né? E conseguem, tem que estar no plural também, certinho? Na sequência, nós vamos observar que esse porém, iniciando aqui o período, precisaria de uma vírgula após, certo? Olha lá, ó. Porém, nem sempre, então, esta questão já comentamos anteriormente, lá no número 10, então já está relacionada para você. Porém, nem sempre conseguem exercer seu papel com tanta eficácia. Isso devido às leis tão brandas que temos no nosso país. Vamos observar aqui o caso do devido às leis. Olha só, vai precisar de acento grave aqui, porque aqui nós temos uma locução prepositiva que é devido a. A locução é essa, devido a. Não fiz isso devido a. Ora, não fiz isso devido à falta de tempo. Então, é sempre devido a alguma coisa. Que coisa é essa? As leis. Então, você vai ter na sequência devido a as leis. Então, a mais a vai dar as, certinho? Então, aí vai ser a nossa décima, a 15ª aí no caso, é porque eu pulei aqui a 14ª, não falei dela, é aqui, ó. Consegue exercer seu papel com tanta eficácia, aqui nós temos que observar o 14º aqui, que
apenas vírgula, viu? Que você pôs ponto e vírgula, é apenas vírgula aqui, tá? Porque vem a causa para completar a ideia anterior, né? Não consegue exercer o papel com eficácia porque as leis são brandas, né? Então, se é só, está continuando a mesma ideia, não terminou, então não podemos por ponto e vírgula aqui, certo? É só a vírgula. Isso devido às leis, aí vem o caso que eu já comentei, né? Devido às leis tão brandas, porque é devido a, que é a locução prepositiva, devido a quê? As leis. Então, o a mais a vai dar o as, certinho? Beleza. Que temos no nosso país? Olha aqui mais um pecadinho. Temos e nosso. Isso é primeira pessoa. Não se usa primeira pessoa numa dissertação argumentativa, certo? Então, é a 16ª observação. Opção aí para você, ó. Devido às leis tão brandas que se tem no país, certo? Não precisa falar que temos no nosso país, não, que se tem no país. Perfeito, ok? E assim vamos para a nossa conclusão. Portanto, ótimo, está concluindo, começou com uma conjunção coordenativa conclusiva, perfeito. Porém, faltou a vírgula que nós já relacionamos lá no item 10. Conector iniciando um parágrafo ou período, pede vírgula após, certinho? Portanto, está claro que a violência é crescente no Brasil. Bom, dessa forma, eu estou vendo que a pessoa fez uma reafirmação do tema. Conector conclusivo, reafirmação do tema, está no caminho certo. Ótimo. Mas isso pode ser mudado, o tom que a pessoa colocou aqui, esse mas veio contrariar, certo? Então, se ele veio contrariar, esse mas é a conjunção coordenativa sem acento, certinho? Então, vamos para a nossa 17ª observação aqui. Você tem que colocar uma vírgula antes dessa conjunção adversativa, né? Se ela está no interior do período, né? Se ela está, né? Se ela estiver aí, você tem que colocar uma vírgula antes sempre. E esse mas, 18ª observação, é sem acento, porque a conjunção coordenativa não é mas de ruins, ok? Então, portanto, vírgula, está claro que a violência é crescente no Brasil, vírgula, mas isso só pode ser mudado se o Ministério do Desenvolvimento Social, bom, aqui você já está misturando muito. Então, dessa forma, se nós formos deixar desse jeito aí, esse período tanto vai ficar longo como vai estar misturando a reafirmação do tema com a proposta de intervenção. Então, veja bem, mas isso pode ser mudado então, se você quer começar um período com esse mas, então tudo bem, pode começar, tirando o acento, então. Mas isso pode ser mudado se o Ministério do Desenvolvimento Social, Educacional e outros investissem, se eles investissem no plural, por quê? É o Ministério do Desenvolvimento Social, Educacional e outros, ou seja, é mais de um, é um sujeito composto, então o verbo no plural. Investissem mais, então vamos ver a observação aqui, Essa 13ª observação, ela aparece 2 vezes, porque nos direitos básicos, que é garantido, então não é que eles precisam, se o Ministério do Desenvolvimento e outros investissem mais nos direitos básicos que são garantidos para o cidadão, certo? Então, aí você tem essa 13ª observação que nós já fizemos aqui, é por isso que não é a 19, né? Parou na 18, não é 19, porque é uma igual a observações anteriores, certo? E depois a 19, sim, vai ser uma nova observação, porque aquilo que é garantido a alguém. Eu sei que a gente fala garantido para você, tudo bem, mas nesse contexto aqui vai soar bem melhor se você falar direitos básicos que são garantidos ao cidadão, certo?
que é garantido, que é garantido a alguém, o cidadão, certinho? Além disso, olha de novo, além disso, começando um outro período aí, faltou a vírgula, certo? Então, esse fator também, né, já é repetido, é o 10º. Conector iniciando o período, vírgula após ele, certo? Além disso, vírgula, os órgãos de segurança pública teriam que ter, não tem erro ortográfico aqui, tem, mas creio que você ia ser bem mais persuasivo se, ao contrário de dizer teriam que ter, você fosse mais incisivo e falasse assim, ó, os órgãos de segurança pública devem ter, vai ficar bem mais forte, certo? Vai ficar mais convincente. Devem ter mais autonomia em suas ações, né? Então, vamos assinalar isso aí. Devem ter, eu esqueci de, não, mas eu coloquei ali, espera aí. Então, devem ter mais autonomia em suas ações e, por fim, né, mais autonomia em suas ações e uma legislação com mais rigor. Então, são duas coisas, e antes de você dizer essa segunda coisa que eles precisam ter, você colocou a expressão por fim, então você intercalou e intercalações pedem vírgula antes e vírgula depois, certo? Então, é o que está explicado aqui no número 20. E, por fim, uma legislação com mais rigor e punibilidade que coibisse, se você mantiver aqui, ó, segurança pública, teriam que ter mais autonomia em suas ações e, por fim, uma legislação com mais rigor e punibilidade que coíba, né? Que coíba, certo? Porque esse coibisse também, se você fosse escrever, seria com 2 S, não seria com C, viu? Mas o coíba é o contexto aqui, certo? Que coíba não, esse outro está sobrando. Que coíba as organizações criminosas, muito bem, só anotar ali devem ter, que é o 21, que nós combinamos que fica mais incisivo, né? E depois esse que coíba, que é o contexto, e agora, por fim, que vem aumentando. O que é que vem aumentando? As organizações criminosas. Então, minha gente, é plural. O vem, na terceira pessoa do plural, tem um acento diferencial, correto? E, por fim, nós poderíamos dizer aqui que você só faltou dizer ali, na conclusão, o resultado das ações, né? Por exemplo, assim restará uma sociedade mais justa e igualitária, um exemplo, certo? Mas já está boa, mas a gente vê que poderia ter acrescido isso só porque se não tinha mais espaço também, estou vendo isso, né? E dessa forma, você então teve 24 observações na sua redação. E como nós faremos a avaliação dela? Assim, o total de pontos da prova era 50. Esses 50 pontos nós vamos dividir pelo número de linhas, o número de linhas escritas pelo candidato. O candidato ou a candidata escreveu 30 linhas, então é 50 dividido por 30 e depois também dividido por 2, porque 50 dividido por 30 vai dar 1,7 e descontar 1,7 por cada erro vai penalizar muito nessa redação que está boa. Então, nós vamos dividir isso por 2 e vai achar o valor de cada erro, 0,85, ok? Dessa forma, se é 0,85 por erro, a pessoa cometeu 24 vezes 0,85, vai dar um desconto de 20,4 no total que a prova tinha de 50, restando ao candidato 29,6. Se você precisava de 50% para passar, 50% seria 25, então você tirou 29,6. Parabéns, você está aprovado, certo? Então, é isso aí. Na próxima aula, nós nos veremos com mais um pouco de redação. Até lá, se Deus quiser.